Bom, pessoal, esse é um vídeo de agradecimento ao Daniel Negre, né? Mais um vídeo de agradecimento por outro presentaço que ele me mandou. Vejam só a situação. O cara mora no Canadá, resolve tirar férias com a família para vir recarregar as energias no Brasil, tem um bilhão de coisas para se preocupar e ainda assim ele tem tempo de se lembrar do mineiro aqui e me mandar esses presentaços. Como das outras vezes, palavras não são suficientes para agradecer a altura ao Daniel, mas é o que eu posso fazer. Dar a ele meu muito obrigado, porque são peças, gente, de excelente qualidade, que cortam e cortam bem. O Daniel sabe o que é uma boa faca e sabe que eu gosto de uma boa faca que corte bem. E aí ele me manda esses presentes, tá? Assim, não tenho o que falar de nenhum deles, são todos excepcionais no quesito cortar, tá? Então, Daniel, mais uma vez, eu sei que não é o suficiente, mas meu muito obrigado, tá? Eu realmente não tenho como agradecer a consideração, gente, que o Daniel tem por mim. Até poucos anos atrás, eu achava que o padrão de família era o padrão da minha família. Todo mundo, a gente tem seus arranca-rabo, mas 5 minutos depois já nem sabe o que originou aquilo. Aí eu fui aprender que não é bem assim. Irmãos que não se dão com irmãos, com pais e tal, é um absurdo um trem desse. E o Daniel me tem na mais alta conta. É literalmente coisa de irmão, só que coisa de irmão de uma família estruturada, que infelizmente não é a regra. Eu achava que era, né? Mas o que tem de irmão que não se dá com irmão, e o Daniel, ele me trata melhor do que a maioria dos irmãos tratam uns aos outros. Infelizmente, isso não deveria ser a realidade. Mas, como eu não tenho como agradecer à altura, deixa eu mostrar para os amigos o presente dessa vez do Daniel. Mais um, né? Aliás, não é um presente, é um presente múltiplo. Eu vou começar, gente, e aí eu já até entrei em contato com o Daniel para não parecer que eu estou menosprezando qualquer coisa. Vocês façam uma ideia. Essa faca chefe de 8 polegadas é uma Zwilly Henkels fabricada na Espanha. Então, qualidade é inquestionável. Só para os amigos terem uma ideia, com o paquímetro travado a 1 milímetro, entra 7 milímetros aqui, 8 aqui, 9 aqui, 9,5 aqui, 10 aqui, 11 aqui, 12 aqui, 13 aqui, e aqui passa, tá? Paquímetro travado a 1 milímetro. A espessura máxima dela de espinha, 4 milímetros, tá? 4 milímetros, com um distal taper bem acentuado, ou seja, ela afila bem para a ponta, o que já ficou claro com o paquímetro aqui. Então, e ela tem uma largura de folha de 4,5 centímetros. Talas da empunhadura revetadas com alumínio, me parece ABS, tá? Gavião integral, bolster integral. Eu até brinquei com o Daniel. Pô, Daniel, você é o rei do desemprego. Por quê? Com esse presente dele, ele me desempregou algumas facas, tá? Por exemplo, essa faca Zwilly Henkels que ele me mandou de presente, aí eu testei a dureza dela, tá com 55 RC, tá? Ela marca um pouquinho o Victorinox e é um pouquinho mais marcada por ele, tá? Então, eu até
Eu até falei que ia fazer o contrateste, não fiz com a minha Guepardo, que tem 54. Vamos ver. Ao vivo para todo mundo. Eu só preciso... tem uma marquinha na lâmina aqui, vai ser aqui então. Uma lupinha, só estou com a de 20 vezes aqui, mas será ela, como diz o outro. Vamos ver. Eu acho que é isso mesmo. Tá com uma ligeira marquinha aqui, tá? Não dá para ver assim claramente, mas deu para ver. A marca aqui tá bem mais significativa. Não tá tão ligeira quanto aquela ali não. Então realmente essa faca é um pouco mais dura do que essa. Então realmente deve ser os 55. Então, gente, tratamento térmico eu ainda não sei, porque eu não tive chance de refazer o fio dessa faca, porque meu equipamento de afiação, aquele pré-angulado e tal, tá em algum lugar lá em cima. Eu não sei bem onde ainda. Nós ainda estamos no andar de cima, porque aproveitamos para mexer em alguma coisinha embaixo no pós-enchente. Então estamos amontoados lá em cima ainda, então ainda não deu para mim refazer a fiação dela, mas como não tem nenhum defeito significativo no fio, eu acredito que o tratamento térmico, ela não seria um limão das Willing-Henkels, né, que é um tratamento térmico reconhecido internacionalmente. Mas eu não posso afirmar nada cravado, porque realmente eu ainda não tive nem chance de dar meu fio nela, tá? E aí tem essas outras 4 facas aqui, gente. Os amigos vão se surpreender por alguns motivos. Primeiro, a marca não é muito conhecida por nós, tá? Pelo que eu pude ver, a marca é uma President's Choice, tá? É uma marca que tem muita penetração no Canadá e, pelo que eu pude ver, parece que existe uma parceria da President's Choice. A President's Choice, gente, ela produz itens para casa, tá? Então você tem cutelaria, você tem, acho que, porcelana, você tem uma série de coisas para casa. Pelo que eu pude perceber nos fóruns, é uma marca que tem muita penetração nas casas canadenses. E ela parece que tem uma parceria com grandes redes como a Loblaws e a Fortinos. E assim, é muito achada também como eu diria, mercearias de bairro, tá? Então, ela é um produto de um preço muito bom e que entrega qualidade. Cabral, você sabe disso só nesse pouco tempo que você está com elas? Na verdade, gente, é muito difícil de você achar um review dessa marca no YouTube. Na internet eu achei um excelente review delas, feito pelo Cliff Stamp, um canadense que entende muito de lâmina e aço. E assim, a síntese do review dele, ela não tem a melhor geometria. No caso, ele estava olhando uma, acho que chefe, ou Santoku, não sei. Melhor, por exemplo, do que a Henkels e tal, mas chega próximo, e a diferença de preço é abissal, tá? A diferença de preço é abissal. O aço é o mesmo. O aço é o mesmo. É o X55 Cromo MOV 14 ou 15, tá? Então, é o conhecido popularmente por aqui como 104110 ou 104116 da Krupp. Mas vamos falar sobre essa serra de pão. Essa serra de pão é a coisa mais curiosa que tem. Um amigo aqui do Brasil me mandou um link de um supermercado com uma serra de pão da Century em promoção, R$20.
Eu falei, não, eu não preciso de uma faca, uma serra de pão, mas nesse preço eu preciso, né? Aí entrei, infelizmente não mandava para o estado de Minas Gerais. Aí eu comentei isso com ele, o Daniel me entra na seção de comentários e falou assim, opa, se você não comprou assento, não compra ainda não, que eu tô chegando no Brasil, eu já tô com uma serra de pão para te mandar aqui. Eu falei, nossa senhora, não é possível, o cara... Ele nem lê meu pensamento, ele pensa antes mesmo de eu formar o pensamento, ele já sabe o que eu estou pensando. É incrível isso. Essa conexão é sem explicação, gente. Aí ele me manda essa faca. Eu estava querendo, porque não é que as minhas serras de pão não estivessem funcionando, estão funcionando muito bem, de décadas, tá? Só que é aquela faca simplesinha da Tramontina, da linha Ultra Corte, simplesinha, mas muito boa, porque ela tem uma folha fina, tá? Então funciona bem, eu mantenho afiado. O pessoal, quando ainda havia visitas, o pessoal vivia aqui em casa cortando a palma da mão na hora de tomar café, né? Porque ia cortar um pão, a faca passava e passava na palma da mão, tá? E aí ele me manda essa faca, que é tão chique quanto uma Century, tá? A dureza tá um pouco abaixo, a dureza está na casa de 53, que eu inclusive testei contra a Zwilling. Eu tive uma dificuldade danada para achar a marca na Zwilling e a marca muito clara nela, tá? Nem testei contra a minha Guepardo não, mas provavelmente é 53. Só para os amigos terem uma ideia de como ela veio de fábrica. Eu não mexi, eu já falei que a única coisa que eu fiz foi passar na minha chairinha de aço lisa, tá? Chaira de aço lisa. Começando a chover aqui. Isso ela veio de fábrica. Ela tem 2,1 milímetros de espessura máxima, tá? Faz um ligeiro, mas muito ligeiro distal taper, e no ombro dos dentes ela está com 0,7 milímetros, tá? Então, gente, ela não é como a maioria das facas de pão, que é ou plana, tá? O corpo todo plano e só os dentes desbastados, ou um ligeiro desbaste de um lado e plano do outro. Ela é desbastada de ambos os lados e depois feito os dentes. Então, gente, essa faca corta e corta muito. Como serra de pão, ela serra pão, bolos, tortas, muitíssimo bem. Tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Por exemplo, com esse desbaste bilateral, ela ganha uma habilidade de corte muito grande. Porém, você perde um pouco na precisão de corte. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você vai cortar uma torta mais longa ou um bolo mais longo, quando você tem uma face plana da serra de pão, ou ambas as faces planas, você só deita ela no que você vai cortar e vem cortando. E o corte tende a sair perfeito, com maior facilidade. Com esse formato você tem que ter um controle maior para ela não ondular o corte, tá? Então tem sua vantagem de cortar melhor, mas tem sua desvantagem de você precisar de maior controle para ter um corte preciso. Ah, Cabral, mas essa faca de serra é só para pão e bolo, né? Não, aí é que tá, gente. Uma outra grande utilidade, que é lógico, você poderia comprar uma faca especializada para isso, só que você vai pagar muito mais por uma coisa que a sua serra de pão faz exatamente igual, porque elas têm o serrilhado também exatamente igual a serra de pão, só são um pouco mais estreitas a lâmina da folha, que é para assado do tipo roast beef, tá? O que eu quero dizer com isso? É aquele assado que você deixa a superfície crispada, tá? Ou mais torradinha,
uma camada ao ponto e o centro mal passado, ou seja, é aquele assado suculento. Se você for com uma faca de fio liso, você vai fazer o squash dessa carne, você vai esmagar essa carne e perder suco. Ao passo que com uma serra de pão, principalmente bem afiada, você vai tirar a fatia e vai servir no prato, e ela no prato ela vai começar a soltar o seu suco. E esse suco você pode misturar no arroz, numa farofa, numa batata palha. Você vai ter todo o sabor da carne. Não estou nem falando em nutriente, eu estou preocupado aqui com o sabor. Você vai ter todo o sabor da carne, vai umedecer o seu prato. Então, quer dizer, você não perde nada. Cabral, que outras coisas eu posso usar? Assados a quente, tá? Assado a quente que não necessariamente precisa ter a camada externa crispada ou torradinha. Porque o assado a quente, gente, quando a peça ainda está quente, ele tende a desmanchar. Então uma faca de fio liso, você corre um certo risco se ela não estiver exatamente afiada. E você souber usar muito bem a faca, você corre o risco de fazer o desfibramento dessa carne, principalmente carne de porco. Quando esse assado está frio, não, aí você já pode usar frio ou gelado, você pode usar o fio liso que dá um corte perfeito. Mas o assado servido na mesa, se você não tiver uma faca extremamente afiada, uma faca mais longa, tipo a Victorinox que o Daniel me deu de presente, tá? Bem afiado, e você saber o que está fazendo, você corre o risco às vezes de desmontar essa carne. A faca de serra para cortar esse tipo de carne é uma maravilha, tá? E é lógico, se você quiser cortar um tomate muito maduro, dificilmente você vai ter algo igual uma serra de pão, tá? Óbvio, ela tem que estar afiada. Uma serra de pão cega também ajuda, é melhor do que uma faca de fio liso cega, mas vamos convir, né, gente? A gente tem que trabalhar com a ferramenta no seu ponto ideal. E a manutenção disso é muito fácil, uma chairinha lisa e tal, e quando perder o fio, que demora, por quê? Porque esses escalopezinhos, os dentes, ficam protegidos do contato, por exemplo, com a tábua, tá? Então somente a crista dos dentes pode ficar um pouco cega, tá? Mas isso não prejudica o corte dos dentes em si. Bem devagarzinho, viram? Isso se mantém por muito tempo, e quando você precisar reafiar, uma hastezinha cerâmica, a quina de uma pedra, coisas desse tipo, tá? Não tem muito segredo. Então essa é uma President's Choice de pão, também 8 polegadas, coisa de louco. Fora eu, assim, Daniel todos os presentes dele são desse nível, me deixam extremamente satisfeito, porque cortam e cortam muito bem, gente. E aqui, 3 faquinhas aparentemente iguais, paring knives, também da President's Choice, tem esse logo estilizado, que parece um laço, mas na verdade é um P com um C, tá? Um P estilizado com um C, President's Choice. Por que eu estou falando que parecem iguais, mas não são, gente? Atentem para o detalhe. Vou colocar o paquímetro a meio milímetro, travada a meio milímetro. A folha tem 1.1 de espessura máxima na espinha, tá? Ela é um distal taper mais acentuado só na ponta, tá? Mas olhem só, o paquímetro travado a meio milímetro. Entra 7 milímetros aqui. Aqui. Aqui 6. 5 milímetros. Então essa faca, gente, como paring knife,
é uma coisa fora de série. Ela veio cega, tá? Esse aqui eu já só afiei no olhômetro mesmo, na pedra e na haste, tá? A dureza tá entre, tá na casa dos 51, 52 RC, tá? Ela marca pouquinha coisa a serra de pão e é nitidamente marcada por ela, tá? Mas o detalhe não é esse. Ela pega esse tipo de fio aqui, ó. Vou fazer silêncio. Tem um dentinho ali, mas eu não me preocupo com isso. Isso aqui, gente. Então, isso aqui com uma chara de aço lisa, você trabalha na cozinha, que é uma maravilha, tá? Mas por que eu falei que desempregou? Porque desempregou essa aqui desempregou minha serra de pão, essa aqui desempregou a minha Mundial Gourmet de 6 polegadas, porque a geometria é melhor, tá? Mesmo eu já tendo desbastado toda a geometria geral da minha Gourmet, tá? A geometria dessa é melhor e é um pouquinho maior, então eu vou ter que arranjar outro emprego para ela. Essa desempregou a minha serra de pão, talvez não para o dia a dia, deixar para eventos mais chiques, né, quando eu receber visita ou quando tiver um assado. E essa aqui desempregou a minha paring knife pequenininha, que eu fiz de uma rapala fileteira. Eu cortei uma rapala fileteira, desbastei o stand dela fazendo um full flat. Essa aqui de fábrica tá melhor do que ela, tá? Aí vem essa outra aqui, que é a mesma coisa, certo? Errado. Vejam só. Paquímetro, o mesmo paquímetro travado a meio milímetro, entra 5 aqui, entra 4 aqui, entra 3 aqui, nem entra aqui, tá? Assim, olha, Cabral, e dá para ver uma coisa, olha o nível de flexão dessa faca. A daqui tem flexão também, mas bem menos. Por quê? Porque a geometria dela é mais espessa. Ah, Cabral, você vai desbastar essa aí? Não. Por quê? Eu já falei com o Daniel, essa aqui desempregou a minha Victorinox de cabo Fibrox, né? E a minha faquinha artesanal feita de lima, com 62 de dureza, que são usadas para desossar frango. Uai, Cabral, mas essa aí não é mais espessa que a de lá, não é pior? Gente, para carne, a espessura não faz muita diferença. A largura da folha, sim. A largura da folha faz diferença. E a ponta, que é o que você mais usa. Ah, mas a ponta dessa é mais robusta. Sim, por isso mesmo, tá? O fio dela, mesmo o desbaste sendo o mesmo do de lá, ele é mais robusto do que ele. Então, para desossa, desossei muita coisa? Não, desossei só uns 3 kg de coxa contra coxa. Como ela é uma lâmina menor e coisa, a manobrabilidade dela, gente, vocês não fazem ideia. E de novo, com a chairinha lisa do lado, 2 lambidinhas e você voltou ao ponto de bala para trabalhar. Então essa daqui o pai vai usar na cozinha. Essa aqui ninguém tasca, essa é só para mim fazer a desossa de frango. Seja coxa contra coxa, seja frango inteiro, que a gente gosta muito de desossar aqui em casa, porque não é nem que fica mais gostoso, fica mais prático para comer, né? Para desossar uma costelinha de porco e tal. Então essa aqui desempregou essas facas. E veio essa última aqui, que é a serrilhada. Essa também veio cega. Agora ela já está com o fio que eu dei, tá? Tratamento térmico, gente, tá numa suavidade que vocês não fazem ideia. E veio essa serrilhadinha, com aquela serrilha tipo da Victorinox. Essa também tá com uma geometria entre 5 milímetros, travada a meio, 5,
3, tá? Então essa aqui está com uma boa geometria. Essa aqui é a típica faquinha para tomate, tá? Você quer picar tomate fininha, é essa. E com detalhe, olha como ela veio de fábrica. Ainda falei com o Daniel que essa aqui o pai não põe nem a mão porque está até perigosa para ele. De fábrica ela veio assim. De fábrica, gente. A única coisa que eu fiz foi passar numa chairinha de aço lisa, mais nada. Isso tá cortando, tá rapando cabelo do braço. Olha só. Faca serrilhada. Veio de fábrica assim, tá? Então, pode ser que a President's Choice tenha uma questãozinha de controle de qualidade nesses detalhes, como desbaste da lâmina e tal, mas o tratamento térmico de todas tá deixando aquele... Vocês viram o fio de uma faca serrilhada, o que ele fez? Rapou o cabelo. E olha que é um serrilhado não tão fácil de você manter afiado. Você precisa de uma hastezinha de aço lisa mais fininha para pegar nos escalopinhos dos dentes. Então, gente... e o detalhe que tá todo mundo vendo aí, elas vêm nessas caixinhas, tipo caixinha antiga de escova de dente, ou seja, ficam 100% protegidas, tá? Mas é realmente caixinha de escova de dente, é uma coisa fantástica isso. Você pode pôr na cozinha, sua faca não vai bater o fio em outros talheres e outros utensílios, tá bem protegida, tá? Então assim, eu adorei a serra de pão. Essa faca chefe é coisa chique, é ostentação. Uma Zwilling Henkels é ostentação. Mas eu tive o cuidado eu cuidei de avisar o Daniel. Eu falei assim, Daniel, a faca chefe eu não tenho palavras, porque é uma faca chiquérrima, muito boa e tal. A serra de pão, primeiríssima. Mas eu tô encantado com as paring knives, porque elas cortam e cortam muitíssimo bem. Ele falou assim, não, eu te mandei 3 justamente porque eu sei que quando você gosta de um troço você compra mais de um, então eu já te mandei 3. Quer dizer, esse presente do Daniel é como se desculpe, como se eu tivesse saído para comprar algo e vi na loja e me interessou e eu gostei e eu comprei para mim. Ou seja, ele compra para mim, me dá de presente exatamente o que eu gosto, tá? Cabral, mas a dureza é baixa. Gente, a dureza é baixa. Todo mundo... Se você falasse assim, não, essas facas estão com dureza de 58, aí eu ia falar assim, não, então eu estou num mundo perfeito. Mas o detalhe, gente, é que o tratamento térmico sendo bom, e você com uma chaira de aço lisa do lado, você mantém essas facas trabalhando por muito tempo. Mesmo que o fio role e não impactar na tábua, a chaira lisa dá jeito. E com detalhe, com essa geometria, ela passa muito mais facilmente pelo alimento, e aí a chance de ter um impacto maior na tábua é muito menor. E ou seja, você para cortar o... E outra coisa, essa aqui você faz um esforço para cortar uma cebola, ela cai dentro da cebola, tá? Cortando a cebola ao meio. A de cá, você já tem que fazer força. Por quê? Por causa da geometria. A de cá é mais peituda no fio. Mas para desossa, principalmente o que eu pude desossar até hoje com ela foram os 3 kg de coxa e contracoxa. Menino, o bicho é um veneno. Passa ali, é igual um... É como se você estivesse passando um bisturi. Pela lâmina ser mais curta, para sua empunhadura, no que você vai passar seguindo a linha da contracoxa para depois pegar a coxa, ela já abre e só tem que passar do outro lado, riscando o osso, e aí você tira, o osso sai limpo, gente. Então, é uma facilidade fora de série. E a de cá, para cortar tomate, vocês imaginam, vocês viram o que ela fez com o cabelo. Ela, para vocês terem uma ideia, quer ver?
ela tá quase fazendo o tri-top, ó. Ela morde um pouco no cabelo, ó. 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 Ela dá uma mordidinha no cabelo sem eu passar a lâmina na pele, só pegando o cabelo aéreo, é o chamado tri-top, tá? Então, a afiação dessa, não tenho o que dizer. As outras duas vieram cegas, tá? Mas, como eu já mostrei, já dei meu fio e, assim, o tratamento térmico, gente, não tenho o que dizer, tá? A serra de pão, eu ainda não tive chance de usar, tá? Não tive chance de usar. E a de cá eu não pude nem refazer o fio ainda, porque é lógico, eu não quero arranhar o corpo dela e tal, então vou usar meu sistema pré-angulado, fazer um desbaste de alívio praticamente zerando o que já está quase zerado aqui, só para os amigos terem uma ideia no que seria o ombro do fio. O que seria o ombro do fio dela está com 0,2 milímetros. Tá? Isso com o fio detonado. Ah, e uma curiosidade para os amigos. Por que Zwilling? Zwilling, gente, é um termo dos alemães, meio que onomatopaico, ou seja, ele imita ou tenta imitar esse som. E olha que ela não está afiada. Ele faz tipo um Zwilling, tá? É um som onomatopaico. Tô doido para achar meu equipamento e usar essa faca, porque ela tá prometendo muito. Então, gente, era isso, apresentar para os amigos verem que nem sempre, porque a marca não é conhecida, não deixem de comprar para... Se você achou que tem uma boa geometria, não deixa de comprar, porque pode te surpreender como essas President's Choice, tá? Tratamento térmico muito bom, alta penetração no Canadá e norte dos Estados Unidos, tá? E é como eu falei, não é proprietária, mas parece que existe uma parceria com grandes redes, mas também é encontrada em lojas de bairro, tá? E pelo que eu pude pescar nos fóruns, tipo, toda casa tem, você faz uma ideia, e aí relatos lá de pessoas, eu tenho da President's Choice, tem 20 anos, tem 15 anos e tal. Gente, uma faca que normalmente o usuário comum usa e abusa, porque é um preço acessível, e tá esse tempo na cozinha, na lida, você sabe que não é coisa ruim. Pode não ser o top do top, mas coisa ruim não é. E como vocês já viram, a geometria delas para cortar é fora de série. Essas paring knives, então, é coisa de outro mundo, gente. É o que eu estou falando. Eu ainda não tive chance de comparar a minha rapala fileteira que eu transformei para paring knife, porque ela está lá embaixo. Ela acha que está no lugar dela, porque onde ela fica não foi água não, mas eu ainda não animei descer com o paquinho para medir, mas pelo desempenho dela, principalmente dessa aqui, para cascar inhame, picar inhame e tal, tá superior a ela, tá? Isso de fábrica. O fio não, o fio dessas duas eu tive de refazer, como eu já falei. Agora, essa serrilhada, essa tá o veneno, tá? Então, no Brasil, dificilmente os amigos vão ter chance de comprar essa marca, porque como eu falei, ela tem maior penetração no Canadá e norte dos Estados Unidos, mas se tiverem a chance, pela marca ser desconhecida, não precisam pensar duas vezes. Podem levar, porque o custo-benefício, assim, é fora das tabelas, tá? E como eu falei com o Daniel, adorei a Zwilling, tá? É coisa para ostentar. A serra de pão da President's Choice
é também coisa finíssima para você ostentar com a visita, porque é muito chique, a mesma coisa de uma Century, gente. E de fábrica já veio cortando muito. Agora, essas paring knives, eu fiquei de queixo caído, tá? Elas desempregaram pelo menos 2 faquinhas minhas, 2 ou 3, né? E assim, para desossa de frango, gente, vocês não fazem ideia. Eu teria que ter uma Victorinox bem usada para comer bem a lâmina, para a lâmina ficar mais curta e mais fina, para fazer o que elas fazem. Não é que a Victorinox não faça, faz e faz muitíssimo bem. O problema é que pela lâmina ser mais longa, obviamente você usar a ponta, o seu controle não é exatamente o mesmo com uma lâmina mais curta. Uma lâmina mais curta, e no caso dessa que tem só 1,1 mm na espinha, e o paquímetro travado a 1 mm, eu esqueci de mostrar. Vamos travar o paquímetro a 1 mm. Ele vai lá na espinha dela, mesmo dessa daqui, que tem a geometria mais peituda. Olha lá. Vai lá na espinha dela. Todas elas. Tá? Todas elas. Ele vai lá na espinha dela. Isso aqui até passou um pouco. Essa aqui tem menos de 1 milímetro. 1,1 milímetro, perdão. E no caso ali menos de 1 milímetro, né? Porque o paquímetro passou. E daqui também, ó. Menos de 1 milímetro. Só de lá que está com 1,1 milímetro. Então, gente, essas faquinhas da President's Choice, vem escrito X55 cromo MOV 14, tá? Cromo vanadium, é uma coisa de louco, tá? São produzidas em Portugal, tá? A President's Choice, a fábrica de cutelaria é Portugal, inclusive escrito na lâmina, Portugal, tá? Coisa de outro mundo. Se os amigos aí em Portugal tiverem acesso, podem comprar sem medo. Custo-benefício não tem igual, tá? Não tem igual. Coisa de primeira, tá? Os amigos vão ficar muito satisfeitos com a habilidade de corte. A dureza é mais baixa. Nada que uma chaira de aço liso não contorne e a mantenham trabalhando por um bom tempo, tá, gente? Então é isso. Mais uma vez, Daniel, muitíssimo obrigado, presentaço. E como eu já te falei, tem as facas chiques, mas eu gostei demais dessas paring knife pelo desempenho de corte, tá? Tratamento térmico muito bom. Essa daqui eu não posso cravar, porque, como eu falei, eu não afiei. É só pela reputação das Willing Henkels, tá? Mas o estado do fio dela me leva a crer que o tratamento térmico está muito bom, tá? Então, era isso por esse vídeo. Daniel, sem palavras para agradecer. Você vindo de férias para o Brasil, criança pequena, quem tem sabe o mundo de preocupação, de tudo que traz. Ainda assim, o Daniel teve tempo de se lembrar de mim e me dar mais esse presentaço, tá? Então, Daniel, muitíssimo obrigado, de coração. É o que eu falei, infelizmente nem a maioria dos irmãos tem o apreço igual o que você tem por mim. Pode ter certeza que a recíproca é verdadeira, não só pelos presentes, é óbvio que não, mas apesar de gerações diferentes, eu e Daniel, nós temos muitíssimo em comum, muita afinidade na forma de pensar, e isso, gente, não é coincidência. Isso é resultado de uma coisa chamada família, uma coisa chamada criação, uma coisa chamada valores, tá? Então, quando a gente fala que a gente é conservador, você não quer conservar injustiça, você não quer conservar coisa errada.
Você quer conservar justamente isso, os valores que a gente aprende quando é pequeno, que você não vai aprender na escola. A escola pode ser até que reforce, infelizmente essa não é a realidade, pode ser que uma boa escola, ou antigamente era assim, reforçasse os valores que você recebe em casa. Porque valor, gente, esse tipo de valor que é respeito ao mais velho, não fazer ao outro o que você não quer que façam a você. Então, é por isso que eu falo, você não precisa ser religioso para ter esses valores judaico-cristãos, que são valores tradicionais. Basta você ter uma criação correta. Respeitar os outros como você gostaria de ser respeitado, não invadir o espaço dos outros, não tripudiar sobre os outros, não bater em quem está caído. Tudo isso, gente, são pequenas coisas que, infelizmente, que criança que é criada por televisão não tem mais hoje em dia. Limite. Isso é uma coisa extremamente importante que vem se perdendo nas últimas décadas. Eu sempre falo com as pessoas, toda criança gosta e precisa de limite. Por quê? Porque dá segurança a ela. É claro, a criança está no papel dela testar os limites. Ela sempre vai testar para ver se pode expandir. Mas ela se sente segura quando ela tem limites. Por que vocês acham que criança pequena adora que você conte, reconte e conte novamente várias vezes a mesma história? Segurança. Ela conhece a história, ela sabe o que pode esperar e, no entanto, ela quer que você conte de novo, justamente pela segurança. Então, gente, é esse tipo de valor que o conservador, como eu sou conservador, quer conservar. É os valores que te fazem respeitar o seu semelhante como você respeitaria ou deveria respeitar seu pai, sua mãe, seu irmão, tá? É aquele não faça aos outros o que você não quer que façam a você, tá? É o valor de você viu alguém na lotérica pagar uma conta, deixou cair uma nota de R$50, você abaixa e entrega para a pessoa. Você não pisa em cima. É esse tipo de valor. Isso você não aprende na escola. Como eu falei, isso vem de casa, isso é berço. E esqueçam esse negócio de, quem é privilegiado. Não. Eu conheço várias famílias muito humildes que talvez tenham esses valores até mais arraigados. Porque as pessoas vivendo nas grandes cidades, infelizmente, não têm muito contato. Eu, felizmente, tive muito contato com o interior. Então, é onde justamente esses valores são, ou eram, pelo menos antigamente, mais valorizados, tá? As pessoas têm, assim, um zelo extremo desse tipo de criação, da correção. Vocês não fazem ideia, a coisa mais satisfatória para o pai e para uma mãe é ouvir um terceiro, um estranho, elogiar o seu filho pela educação, pelo comportamento, como se porta e tal. Porque isso sim é berço, isso vem de berço, tá? Não importa se é um berço cravejado de cristal Swarovski ou é um berço de madeira simplesinho ou de vinco. É berço. Isso é um valor que, quando você aprende criança, você entroniza isso e leva para o resto da sua vida. Então, é por isso, eu tenho certeza que eu e Daniel temos muito em comum pela criação. Nós temos que agradecer aos pais que nós tivemos. Foram rígidos por um ponto? Foram, mas é o que eu costumo brincar. Todos os meus amigos que eu conheço, que apanharam quando criança, quando precisaram, não estou falando de ser espancado, mas tomar umas boas havaianadas, às vezes um cinto. Eu tive amigo que tomou varinha de goiabeira, mangueira. Que absurdo! Absurdo não.
Todos esses, sem exceção, adoram os pais, respeitam muito os pais, porque esse negócio, eu sou amigo do meu pai, tá? Amizade vem depois. Primeiro lugar, o respeito. Tá? Primeiro lugar, o respeito. Então, esses amigos meus, como eu costumo dizer, deram boa coisa na vida. Aqueles que os pais dizem, a criança não pode apanhar, eu não encosto no meu filho, ou que quando vai numa visita fala 100 mil vezes, fulano, não faz isso, mamãe não gosta, papai não gosta e não toma nenhuma atitude, esses infelizmente, com talvez raríssimas, mas muito rara exceção, deram boa coisa na vida. Normalmente deu uma desencaminhada. Então, gente, vejam bem, eu não estou advogando bater. Eu estou dizendo, por exemplo, eu chamo de sobrinho, mas na verdade são primos, filhos do meu tio. Eles vinham aqui para casa, eu não tinha problema em rolar no chão para brincar e tal, mas a hora que eu pedia uma coisa, eu queria ser atendido. Óbvio, eu jamais encostaria a mão num primo meu. Porém, se fizesse alguma coisa que não fosse o correto ou que não atendesse um pedido, legal, ótimo. Eu também parava a brincadeira, acabou. Então, é assim que a gente conquista a criança. Tá? Então, no caso dos meus primos, era assim. No caso de pai e mãe, eu sou a favor de, quando necessário, uma boa palmada, uma boa chinelada não mata ninguém, não traumatiza ninguém. Pelo menos na minha geração, ninguém ficou traumatizado. Hoje em dia, se você falar da Maria Chiquinha no cabelo de uma menina, ela não vai à escola porque está traumatizada e fizeram bullying com ela. Na minha época não existia isso não, tá? Mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito. O que eu quero dizer é que os valores de família tradicional, não família tradicional, os valores tradicionais, tá? São muito importantes, pelo menos na minha visão. É o que faz do homem, e aí homem no sentido amplo, pode ser homem ou mulher, masculino ou feminino, um gênero ou outro, tanto faz. O homem aqui é no sentido amplo e geral, está abarcando tudo. Você, quando dá os valores corretos, você está criando um homem correto para a sociedade, homem ou mulher, tá? Então você está criando uma pessoa correta para a sociedade, uma pessoa que já traz de casa esses valores, vai sempre respeitar o colega de trabalho, o vizinho, o transeunte da rua, o motorista vai respeitar o pedestre, ainda que às vezes te irrite, o motorista vai respeitar o motoqueiro, ainda que às vezes te irrite, o motoqueiro vai respeitar o motorista, ainda que às vezes te irrite. Por quê? Porque essa pessoa tem valores, ela respeita o ser humano acima de tudo. Tá? Esse é um dos valores. Então, gente, esse é o motivo do Daniel e eu sermos tão sintonizados e ele saber o que eu penso até mesmo antes de eu pensar. Porque nós tivemos uma criação, eu não vou nem dizer rígida, porque eu fui uma criança daquelas que aprontava de tudo, rígida sim. A hora que meu pai e minha mãe falavam uma coisa, era para ser cumprido. Mas eu fui uma criança que, depois da escola, quando mais novo, ia para a rua 6, 7 horas da tarde, voltava 11 horas, meia-noite, batendo pelado e brincando de pique na rua. Cabral, mas na sua época podia? Sim, podia. Mas quantos colegas meus da mesma época, infelizmente, se perderam pelo caminho? Então, gente, é isso, tá? Daniel, muitíssimo obrigado, o presentão agradou e agradou em cheio, e como eu te falei, não é menosprezo, tem a faca ostentação, tem a faca chique, mas as paring knives simplesinhas, vou te contar, me deixaram com sorriso de lado a lado. É aquele famoso sorriso que você vai dormir, acorda no dia seguinte com o rosto doendo, que a musculatura ficou contraída sorrindo, tá? Então, era isso. Um grande abraço para o Daniel
e um abração para os amigos, e vamos seguir o 2022 nos cuidando, porque a porcaria do Covid ainda não nos deu folga. Parece que está arrefecendo, mas vamos ficar de olho com os cuidados não farmacológicos e, claro, vacina também. Se tiver quarta dose, meu braço está lá, tá? Tem muita coisa sendo dita, mas se estão ocorrendo, o percentual é bem pequeno, então por enquanto a proteção ganha. Então, quando tiver a quarta dose de reforço, meu braço, o braço do meu pai, minha mãe e meu irmão estarão lá. Mas o principal, mantenham sempre possível o distanciamento, usem máscara e higienização, tá? Das mãos principalmente. Era isso por esse vídeo, um abraço a todos.